Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Diácono Sabino já orou pela minha vida. Irmãos, quando eu recebi o convite de poder estar trazendo aqui a palavra nessa noite, eu pedi muito a Deus o que é que eu ia falar, o que é que eu ia pregar, porque tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós devemos proferir, tem que ser algo vindo de Deus. Eu não posso falar uma coisa de mim mesmo, mas eu tenho que trazer algo vindo do Senhor Jesus. E eu vim lá do Monte Grave para cá nessa noite para trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Muitas das vezes nós que estamos passando por situações difíceis, como nesses tempos de pandemia, mas eu quero dizer que nós somos servos do Deus Altíssimo e nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto que nós lemos de Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 26, eu queria separar 3 requisitos que devemos ter para ser um homem ou uma mulher de Deus. E eu também quero dizer algo que Deus ele falou muito comigo através dessa palavra, e eu sei que Ele quer falar com cada um de nós nessa noite, que quem mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer que quem tocar no ungido de Deus, quem tocar na sua vida, está tocando no próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu separei 3 requisitos
requisito que devemos ter para ser um homem ou uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como vai ser conduzida a palavra, mas eu quero que você esteja pronto a ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Louvado seja Deus. E a primeira coisa, o primeiro requisito que um homem ou uma mulher de Deus deve ter é uma vida de oração. A pessoa, quando ela não tem uma vida de oração, quando ela não tem uma intimidade com Deus, ela não tem aquela aproximação com o Pai, e ela se torna presa fácil para o diabo, para o inimigo. E muitas das vezes, quando a luta vem contra a nossa vida, quando os abates vêm, quando os vendaval vêm, muitas das vezes nós somos fracos e estamos sujeitos a cair, porque nós não temos uma vida com comunhão com o Pai. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, através do profeta, o livro de Daniel, ele vai falar sobre a história do próprio Daniel. Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha o seu costume de orar ao Senhor. Nós podemos ver que até mesmo o próprio Jesus, ele orava. Ele nos ensina que nós temos que orar, falar com o Senhor, ter uma intimidade com o Papai do Céu, porque quando nós não temos uma intimidade com Deus, muitas das vezes, quando a luta vem, nós se desanimamos fácil, nós desistimos fácil daquele nosso objetivo, daquilo que nós temos tanto orado ao Senhor, atrás de conseguir. Muitas das vezes nós queremos desistir porque nós temos uma vida pouca de oração. Então eu quero dizer nessa noite, que um desses 3 requisitos que eu vim trazer nessa noite, o primeiro é termos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Assim como Daniel, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Eu e você, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Se levantaram contra Daniel, quiseram lançar Daniel na cova dos leões, mas como eu disse no começo, aquele que mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quiseram lançar Daniel na cova dos leões, quiseram tirar Daniel, porque Daniel era alguém que estava próximo do rei. Mas só que Daniel, ele não estava próximo apenas do rei Dário, ele estava próximo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de aproximação com Deus, e quando nós temos uma vida de aproximação com Deus, as pessoas vão ver a luz do Senhor brilhando sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Deus, ele quer ter uma intimidade conosco. Deus, ele quer que nós oramos a Ele, falamos para Ele aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo. Muitas das vezes nós estamos passando por um problema e nós não queremos contar, porque nós conhecemos o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que conhece o nosso problema, o Deus que conhece a nossa enfermidade, a nossa dificuldade. Mas só que Deus, ele perguntou para aquela mulher, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ele perguntou para ela, conversou com ela, Jesus falou com ela, para que ela contasse tudo aquilo que ela estava sentindo. Deus, ele quer ter uma intimidade comigo e com você. Ele quer que nós conversamos com Ele, falamos para Ele aquilo que tanto nós necessitamos. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter uma aproximação com o Papai do Céu, temos que ter uma vida de oração, e nós somos protegidos e ungidos pelo Senhor Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu quero dizer que para que nós viéssemos fazer a obra de Deus, para que eu estivesse aqui nessa noite, cada um de vocês estivesse aí nessa noite, ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor, louvando, exaltando, enaltecendo o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu quero dizer que teve uma guerra muito grande. O inimigo, ele pelejou de toda maneira para que você não estivesse aqui nessa noite.
mas você veio nessa noite, porque Deus te deu força, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te deu força e Deus te livrou. Porque quem mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Não esqueça disso. Coloque isso na sua cabeça e diga: eu sou o ungido de Deus. Por mais que o Satanás se levante, todo o inferno se levante para me derrubar, mas não vai conseguir, porque eu sou ungido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, não tema, mas creia somente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus é muito linda. Irmãos, eu quero dizer que quando eu estava preparando essa mensagem, a mensagem ela já é preparada, porque a palavra de Deus ela é clara, ela é simples. Mas eu quero dizer que eu estava sentindo uma alegria muito grande, muitas das vezes sentindo uma vontade de chorar e dizendo: eu não sei, meu Deus, eu não sei como vai ser, mas eu quero dizer que está tudo entregue na tua mão e seja de acordo com a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Segundo requisito que devemos ter para ser um homem ou uma mulher de Deus: se alguém que não se curva perante o mundo. Louvado seja Deus. Existem muitas pessoas que estão se curvando fácil perante as coisas do mundo, assim como a guerra estava sendo travada. Para que você não estivesse aqui nessa noite, muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite, mas só que elas se curvaram perante o mundo, preferiram as coisas do mundo do que estar aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós escolhemos a melhor parte, louvado seja Deus. Nós estamos aqui nos alimentando espiritualmente, aprendendo algo vindo do Senhor, da parte do Senhor Jesus. E eu creio que tudo aquilo que Deus Ele fala conosco, nós botamos em prática, nós vivenciamos. Mas eu quero dizer que existem muitas pessoas que estão se curvando perante o mundo. Tem muitas pessoas que preferem, muitas das vezes, estar fazendo as coisas do mundo, muitas das vezes estar no conforto da sua casa, deitado, assistindo, mexendo no celular talvez, do que estar na igreja, louvando ao Senhor. Existem muitas pessoas que quando faz uma campanha na igreja, quando faz o pastor, o dirigente, faz algo, uma campanha de oração, ele coloca obstáculos, coloca coisas difíceis e não querem participar, porque as pessoas se curvam muitas das vezes às coisas do mundo. Eu quero contar que existiu 3 jovens, existia Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles fizeram a diferença no meio de muitas pessoas. E muitas pessoas, nós podemos contar as pessoas que estão aqui nessa noite, mas eu quero dizer que no meio de muitas pessoas há uma luz brilhando na vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu quero dizer que as pessoas, quando olham para mim e para você, pode ver a luz do Senhor brilhando sobre a nossa vida e dizer: aquele homem, aquela mulher são pessoas diferenciadas, porque eu vejo a luz do Senhor brilhando na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que, quando o rei Nabucodonosor ele faz aquela imagem, manda construir aquela imagem, quando ele vai querer testar a fidelidade de todo mundo, para que todos se curvassem perante aquela imagem, aqueles 3 jovens não quiseram se curvar. Aqueles 3 jovens, eles tiveram consigo algo vindo de Deus e dizendo: por mais que eu morra, por mais que eu seja queimado na fornalha de fogo ardente, eu não vou me curvar perante a nenhuma imagem, eu não vou me curvar perante ao mundo, porque eu sirvo apenas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. O rei ele se enfurece, o rei ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais,
O mundo, irmãos, quando olha para mim, para você, o diabo, quando ele olha, ele se enfurece com nós. Ele tenta uma vez, não consegue. Ele tenta outra vez nos tirar dos caminhos do Senhor, não consegue. Então ele procura fazer coisas que muitas das vezes você diz: agora eu vou ter que sair. Não tem jeito. Muitas das vezes ele quer até mesmo tirar a nossa própria vida. Ele quer nos matar. Mas eu quero dizer que se você é um homem ou uma mulher de Deus, você não pode parar. Eu quero dizer que se foi Deus que colocou você nesse lugar, o homem não pode lhe parar. Pode vir a luta, pode vir os problemas, o levante do diabo, Satanás e todos os demônios, mas ninguém pode fazer você parar, porque você foi levantado por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de Deus, quiseram matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, na fornalha de fogo ardente. O texto vai dizer que após eles serem atados, eles ainda escolhem os homens mais fortes e jogam Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha. E aqueles 3 jovens, aqueles homens fortes, soldados, eles morrem queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. O texto vai dizer que o rei, ele se assusta. Quando ele olha para a fornalha de fogo, ele diz: não foi 3 que foi lançado lá dentro, agora eu vejo 4. Eu quero dizer para você que por mais que você esteja sozinho, em qualquer lugar, você não pode contar com ninguém, e as pessoas estão apenas te atirando pedra, mas eu quero dizer que o 4º homem da fornalha está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 4º homem da fornalha é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele não nos abandona. Por mais que muitas das vezes aquela pessoa que você diz que poderia estar sempre do seu lado, aquela pessoa que está tão próxima de você, a sua família, que você poderia contar, poderia ouvir uma palavra de ânimo, aquela pessoa lhe virou as costas, mas o 4º homem da fornalha está do seu lado e nunca vai lhe abandonar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam na fornalha de fogo, vai dizer que nem o fogo aconteceu nada com ele, não sentiu nem catinga de queimado, nem nada, porque Deus não permitiu que acontecesse nada com eles. Quem mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que quem se levantar contra a sua vida não está guerreando com os homens, está guerreando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que se levantar contra a sua vida está guerreando com o próprio Deus, não está se metendo com o homem. Muitas das vezes a pessoa vai dizer: eu estou aqui nesse lugar porque o homem me colocou, eu estou nesse lugar porque não tem ninguém para estar nesse lugar. Mas eu quero dizer que foi Deus que te colocou nesse lugar. E se Deus colocou você nesse lugar, você tem que tomar posse e dizer: Deus me colocou, Ele vai me guardar. Se os homens se levantar contra mim, Ele está se mexendo, está se metendo com o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Terceiro requisito que devemos ter para ser um homem ou uma mulher de Deus: alguém que proclama o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ser uma pessoa que não se curva perante o mundo, mas nós temos que ser uma pessoa que proclame o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes a pessoa diz: eu não sei pregar, eu não sei falar, mas muitas das vezes o seu testemunho prega muito mais do que muitos pregadores. Às vezes o seu testemunho no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, está pregando do que muitos pregadores aí pregando em igreja, em altares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o terceiro requisito que eu separei nessa noite é proclamar o Evangelho de Cristo. Mas nós temos que pronunciar também, nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que dizer que Jesus é bom,
e o diabo não presta. Jesus ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Então nós temos que ir. Jesus ele não falou para um tipo de pessoa, se era pastor, evangelista, não. Jesus ele disse para todos nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E quando nós colocamos esses 3 requisitos na nossa vida, quando nós praticamos aquilo que Deus está falando conosco, nós temos uma comunhão com o Pai, e o Pai tem uma comunhão conosco. E então a palavra do Senhor vai dizer que nós e o Pai não somos mais 2, somos um. Louvado seja Deus. Nós temos que ter essa aproximação com Deus e dizer: eu sirvo apenas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Por mais que o mundo me ofereça pratos que aparentemente sejam bons, deliciosos, por mais que muitas das vezes a minha carne ela anele para fazer algo que seja contra a vontade de Deus, eu não vou fazer, porque eu sei que Papai do Céu ele não vai se agradar. Então nós temos que ter esses 3 requisitos na nossa vida. Nós temos que colocar em prática, vivenciar aquilo que Deus está falando conosco. Não é uma palavra falada apenas aos ventos, não é uma palavra falada apenas por falar, dita, mas é um texto que está falando através da nossa boca aquilo que Deus quer falar ao seu povo. E através desses 3 requisitos de alguém que proclama o evangelho, nós podemos adentrar no texto que nós acabamos de ler. Inclusive eu deixei até por último, porque o texto que nós acabamos de ler falava sobre 2 homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas eram um pregador da palavra do Senhor, ele proclamava o evangelho, ele era um evangelista em qualquer lugar que ele fosse. A alma dele ardia para pregar o evangelho. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 17, se eu não estiver enganado, que Paulo, uma certa vez, ele foi para um lugar chamado Atenas, e ele andando e vendo aquela cidade ali, muitas imagens, muitas imagens ali, muitos santos, e ali o Espírito Santo falou com ele, muito com ele, e fez com que ele pregasse a palavra do Senhor naquele lugar. E então, como é que uma pessoa vai pregar a palavra do Senhor no lugar onde se existe o Deus do sol, o Deus do ar, o Deus para tudo tinha Deus, tudo tinha Deus lá, muitas imagens. Como é que um homem ele vai poder pregar a palavra de Deus num lugar desse? Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, quando Ele quiser te usar, Ele pode te usar em qualquer lugar. Ele te usa até mesmo em qualquer lugar, até mesmo em outra igreja, até mesmo na igreja católica, se for possível, para pregar a palavra, Ele te usa lá, não importa o lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Então a palavra do Senhor vai dizer que Paulo ele começa a andar naquele lugar. Eu acredito que ele estava pedindo sabedoria a Deus para poder dizer: como é que eu vou pregar a palavra do Senhor aqui nesse lugar? E então ele passa em um altar. Aquele altar ali foi onde o Espírito Santo mostrou para ele: agora você vai falar sobre esse altar, sobre o Deus desconhecido. E ele começa a pregar a palavra do Senhor. É sobre esse Deus desconhecido que eu quero pregar. Louvado seja Deus, o Deus que fez todas as coisas. E ele começa a pregar a palavra do Senhor Jesus. Não importa o lugar, não importa a maneira. Não tenha medo de pregar o Evangelho de Cristo, porque nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Louvado seja Deus, pelo sangue de Cristo. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer aqui nesse texto que Paulo, ele
prega a palavra do Senhor, e quando ele está pregando a palavra, quando aquela mulher, uma adivinha, uma jovem, ela começa a dizer que ele era um homem que pregava, falava sobre o Deus Todo-Poderoso. Ela estava falando, mas só que Paulo ele expulsa aquele demônio, aquele espírito que estava na vida daquela mulher, o espírito de adivinha. E agora seus senhores, a qual lucravam através daquele espírito, se aborrecem, têm raiva de Paulo, levam Paulo para a praça, chega lá, levam os magistrados, e então os magistrados rasgam as vestes de Paulo e o açoitam com varas, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, estava curando, estava libertando, estava transformando vidas. Quero dizer que as pessoas se levantam contra nós. Quero dizer que o inimigo, ele se levanta contra mim e contra você, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas só que a palavra do Senhor vai dizer que eles prenderam Paulo e Silas, pensando que estavam mexendo com qualquer pessoa. Eles pensavam que estavam mexendo apenas com um ser humano qualquer. Mais uma vez eu digo, aquele que mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Quando eles mexeram em Paulo e Silas, o texto vai dizer que eles prenderam, botaram numa cadeia lá nos fundos e ainda amarraram os pés de Paulo, prenderam. Mas o texto vai dizer que à meia-noite eles começam a louvar o Senhor, orar e louvar o Senhor. Paulo e Silas, irmãos, ele nos dá um exemplo aqui, e por mais que a luta esteja grande na minha e na sua vida, nós temos que louvar o Senhor. Tem um louvor que diz que nós temos que louvar, seja na alegria ou na dor. Paulo e Silas, eles estavam aqui louvando ao Senhor na dor. Eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, estava sendo humilhado. O texto vai dizer que eles apanharam em praça pública. Mas mesmo assim, quando eles foram presos, eles estavam louvando ao Senhor, estavam adorando Deus Todo-Poderoso. E os presos ouviam, e quando de repente houve-se um terremoto muito grande, e aquele terremoto quebra as correntes, abre as cadeias, e houve um rebuliço muito grande ali naquele lugar, e Paulo e Silas foram libertos. Mas tudo aquilo ali para provar que Deus estava na vida de Paulo e Silas, assim como Deus está na minha e na sua vida. Quando a luta vier, quando as adversidades vier, nós temos que louvar o Senhor, nós temos que adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E todas as cadeias, todas as correntes vão se quebrar. Louvado seja Deus, porque Deus está na minha e na sua vida. Mais uma vez eu quero dizer, não tenha medo daquilo que vai se levantar contra a sua vida. Eu não sei se tem pessoas que estão sendo perseguidas ou até mesmo muitas vezes humilhado. Eu não sei nem por que eu trouxe essa palavra aqui, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Se eu estou falando nessa noite é porque Deus, ele quer falar com alguém, Deus, ele quer falar com vidas, Deus, ele quer falar comigo. Mas eu quero dizer, tome posse dessa palavra, e aquele que mexe com a sua vida não está mexendo com você, está mexendo com Deus, porque você é ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa escolhida por Deus, e aqueles que se levantar contra a sua vida não está mexendo apenas com você, mas só que está mexendo com Deus. E quem mexe com Deus não é brincadeira, irmãos. Quem mexe com Deus está mexendo com fogo, e as consequências virão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que eu queria trazer nessa noite era sobre esses 3 requisitos, e eu queria que você guardasse essa frase piamente no seu coração, na sua vida. Quem mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade.